Boa tarde, amigos espirituais. Olá, como estamos? Como temos passado? Mais uma vez aqui reunidos para estudar, para levar a palavra de Jesus aos nossos corações, aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, aqueles que estão em nosso derredor e que podem também, junto conosco, conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus, através das lições de Jesus, através da coleção Fonte Viva, que é da doutrina espírita, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. E nós aqui estudamos a coleção Fonte Viva com muita alegria e fazemos esse estudo semanalmente para que eles possam chegar até vocês e acrescentar um pouquinho mais de ensinamento aos ensinamentos que você já tem, aos ensinamentos que eu tenho e que, quando estudo com vocês, também consigo ganhar mais um pouco de conhecimento. Cada um de nós vai ganhando mais um pouco de conhecimento. E assim seguimos a nossa trajetória, estudando não só a coleção Fonte Viva, mas todos os livros da codificação de Allan Kardec, codificada por Allan Kardec. Estudamos os livros inumeráveis que nós temos da doutrina espírita, maravilhosos livros de autores espirituais maravilhosos, que nós não vamos citar porque vamos deixar algum de fora. E não é bom que assim seja, porque nós amamos a todos os amigos espirituais, a esses pensadores da doutrina, nossos amigos antigos, que há tanto tempo nos ensinam, há tanto tempo vêm ter conosco para nos livrar da ignorância. E graças a Deus nós temos tido conhecimento de ser abraçada por esses amigos espirituais, que eles nos ensinam tanto, tanto, tanto. E cada dia mais nós percebemos que precisamos aprender mais. Portanto, estamos aqui para estudarmos juntos. Emmanuel nos trouxe essa coleção, que é um tesouro, e esse tesouro eu compartilho com vocês. Hoje nós vamos estudar o pão de cada dia. É uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, número 174, e o versículo que a encabeça é o seguinte: dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus. Lucas 11, 13. Ora, já na nossa oração dominical, assim denominada, a oração do Pai Nosso, nós já temos aquele pedido que Jesus nos ensinou: dá-nos o pão de cada dia. Ele nos disse para pedirmos ao Pai o pão de cada dia, porque tudo que nos chega pela graça de Deus. Precisamos acreditar, porque muitos de nós ainda não creem nessa verdade. Muitos de nós se alimentam, muitos de nós respiram, muitos de nós se vestem, muitos de nós vivem, entre aspas, sem perceber que tudo aquilo que chega até nós é enviado por Deus. É nos emprestado, é nos dado por Deus para que possamos levar a nossa encarnação adiante. Portanto, a nossa lição de hoje é sobre o pão de cada dia. Quando nós vamos fazer o nosso desjejum e normalmente comemos o nosso pão matinal, por certo não nos lembramos de onde vem esse pão. Pensamos logo, ora, o pão eu comprei, está aqui à minha frente para que eu possa me alimentar. Não deixa de ser, o pão foi comprado, é verdade. Mas de onde ele vem? Como esse pão
surgiu na minha mesa. Ele foi comprado, mas ele, antes de ser comprado, como ele surgiu no local onde ele estava sendo vendido? De onde veio esse pão? Ora, o homem precisa saber, nós humanos precisamos saber, que a maioria do que existe na face da terra não foi criado pelo homem, ao contrário, foi criado por Deus. Quase tudo, a bem dizer. Poucas coisas, aquilo que não foi criado por Deus, são coisas que o homem fabricou. Mas quando o homem fabrica, o material, quase todos eles, vieram da criação divina. Se você precisa da madeira para trabalhar, se você precisa do tecido, e você vai depender do fio que fez esse tecido, de onde ele veio, da natureza. Foi criado, tudo foi criação de Deus. O animal que forneceu aquele alimento, ou que forneceu aquele produto para fazer o que desejamos fazer, na verdade, foi criação de Deus. Deus criou esse animal, esse ser humano, Deus criou as plantas, as árvores, o ar, a luz, tudo foi criação de Deus. Tudo é criação de Deus. Mas, no entanto, nós encontramos irmãos que ainda se dizem ateus. E a gente tem que respeitar, porque é o momento dele, é o estágio dele, o progresso dele está até aí. Ele ainda vai continuar progredindo, é lógico, mas ainda não chegou ao estágio de conhecer o que nós já estamos conhecendo. Eles ainda não conhecem o nosso Pai, não conhecem Jesus. E se conhecem, conhecem como profeta, mas não sabem do que eles fizeram e fazem. Eles não sabem porque eles não procuraram saber. Eles não estão ainda nesse estágio. Eles estão como crianças que ainda só conhecem a mamadeira. Eles não sabem que existem faca, garfo, talheres, pratos, comida, dentes para mastigar. A criancinha não tem esse conhecimento. Ela não conhece de nada, ela só conhece a mãe e a mamadeira. Ou, quem sabe, até ainda está mamando da mãe, não é? Então, ele não tem conhecimento de coisa alguma. Assim, nós temos também aquele ser humano que ainda é ateu, que não conhece Deus. E nós pedimos por eles, oramos por eles para que eles possam despertar para esse conhecimento tão fundamental para a sobrevivência de todos nós. Nós não podemos viver sem Deus no nosso coração. Deus é tudo na nossa vida. Jesus é o nosso guia e modelo. Como podemos viver sem guia e sem modelo? Como podemos sem essa glória que é Jesus no nosso caminho? Então, como imaginar alguém viver sem ter esse sustentáculo? Nós sempre oramos por eles, porque temos a certeza que deve ser difícil. Deve ser difícil porque alguns de nós, por certo, lá atrás, já teve a oportunidade de começar a conhecer Jesus. Outros já nasceram em lares espiritualizados, tiveram a felicidade de nascer em laços espiritualizados. Outros não. Então, tem que descobrir por conta própria. E é difícil, mas é verdadeiro isso. É difícil entrar no mundo sem o conhecimento de Jesus, sem o conhecimento de Deus, o nosso Criador. Como é que a gente vive sem conhecer o nosso Criador? Mas existe muita gente que ainda não conhece. Nós julgamos a Deus por eles. Embora o irmão mais deficitário no nosso entendimento seja aquele que conhece a palavra de Deus e não a cumpre. Não só no nosso ensinamento, no nosso entendimento, mas no entendimento dos nossos amigos espirituais. O homem mais atrasado é aquele que conhece a lição, a palavra, e não a pratica. No entanto, nós aqui estamos hoje para falar sobre o irmão que
ainda não conhece de onde vêm todas as coisas que nos chegam. E vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer em relação a essa lição, começando com, ele pergunta: já pensaste no pão de cada dia? Vamos pensar, amigo, aquele pão que nos alimenta, que nos sustenta até a hora do almoço. Aquele pão, de onde ele veio, quem nos deu? Ah, fui eu que fui à padaria comprar. Ah, eu fui no supermercado comprar. Ah, tá certo. Quando você foi comprar, ele já estava lá? Ah, estava lá. Então vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito disso. Já pensaste no pão de cada dia? À força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida, que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. A gente só pensa em cuidar da saúde quando aparece alguma doença. Se não aparecer nenhuma doença, eu sou saudável, não preciso ir a médico. Eu não preciso de remédio, de médico, nada disso, porque eu tenho saúde. Quando a enfermidade aparece, aí ele lembra que tem necessidade de cuidar do seu aparelho, seu físico, seu ser, essa roupa que ele veste, e essa roupa é muito importante para a sua vivência como encarnado. Ele precisa desse instrumento, que é um instrumento de que o pai usa para que ele possa evoluir. Sem esse instrumento, que é o nosso corpo, nós não podemos evoluir. Então temos que cuidar dele, né? Portanto, vamos começar com o pão de cada dia. Portanto, a saúde deve ser prioridade antes da enfermidade, está nos dizendo Emmanuel. Então, da mesma maneira que o homem, o ser humano, não percebe, porque ele tem em abundância, o pão sempre é fácil, ele compra e come e pronto, e já resolveu. Então ele não procura saber de onde veio o pão. Da mesma maneira, o homem não busca procurar saber de onde veio a saúde. Só quando ele perde a saúde é que ele se preocupa, diz Emmanuel, e prossegue. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, se nós todos fôssemos gratos, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Nós não precisaríamos ver mais nada para acreditar sinceramente na existência de Deus. Bastaria o pão cotidiano. Aqui nos diz Emmanuel. Eu não duvido. Emmanuel diz, então vamos adiante, porque a gente vai saber por quê. Ele nos explica perfeitamente porque bastaria o pão cotidiano para que nós não duvidássemos nunca mais da existência de Deus. Prosseguindo. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhe dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem um aprimoramento próprio. É tão grande a bondade de Deus que ele provê recursos para que o homem possa sobreviver. Todos os recursos que nós temos para a nossa sobrevivência nos foram dados por Deus. Nós temos alimento, nós nos alimentamos porque Deus permite que o alimento
seja vívido, existe nosso planeta, na nossa terra abundante, ela brota alimento, brota vida. E essa vida é que nos sustenta. Nós precisamos de vida para alimentar a nossa própria existência, a vida que nos é dada por nosso Pai. Portanto, tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a sobrevivência, para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas. É tão comum, é tão banal, que ninguém se admira. É tão comum nascer um pé de banana, uma bananeira, que ninguém se espanta de nascer uma bananeira, não é? Mas a banana alimenta, né? A banana ajuda a pessoa a se alimentar. Pois então, isso é um exemplo banal, mas tudo mais, né? Então, ele promove a manutenção dos homens e escapa a admiração. Ele não se admira com mais nada, porque está tudo tão comum, é tão comum que não há admiração para isso. A fim de que compreendam melhor a vida. Ele não percebe esses detalhes, que não são detalhes, são coisas fundamentais, mas é tão comum que não se observa. A água é algo tão comum que nós não damos devido valor à água. E sem água nós não viveríamos. E assim por diante. A fim de que compreendam melhor a vida, recebemos esses ensinamentos, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito. Podemos entrar no nosso trabalho, fazer o nosso trabalho nas responsabilidades que nos cabem, porque nós estamos alimentados, porque nós bebemos água, porque nós estamos prontos para o trabalho do dia. Nas organizações de trabalho, podemos chegar alimentados com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, mas na verdade não é. Na verdade, a conquista é de Deus. E vamos ver adiante por quê. Para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Eles pensam que foram eles que fizeram o pão. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. Não só o pão, como todos os alimentos. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. Não somos nós que damos a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação. Nós apenas plantamos a semente. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Por isso estamos aqui falando, porque Emmanuel levantou essa questão, o pão de cada dia. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Que maravilha de ensinamento! Pão de cada dia, uma coisa que nos parece banal
e é de suma importância, porque pelo pão nós tiramos todos os outros quesitos que nos permitem completar a nossa encarnação, a nossa vida, que podemos sim dizer, nós podemos sobreviver vivendo com tudo que Deus nos dá e nos concede de graça. Nós não precisamos comprar, porque Ele nos dá pronto e acabado lá na terra. É só colher. O resto é produto das compreensões humanas. Nós, humanos, temos que nos entender uns com os outros. Assim, Senhor, assim, amigos. Obrigada, meu Pai, e obrigada, meus amigos. E até a próxima semana, se Deus quiser.